E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Podcast. Eu sou o Antônio, juntamente com o Diego. Hoje nós vamos conversar com o Dr. William. Ele é bacharel em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Biotecnologia pela UFPEL e atua com ênfase nas áreas de Biologia Molecular, Transgênese Animal e de Epigenética. O Dr. William, no ano de 2021, também recebeu o Prêmio CAPES de Tese na área de Biotecnologia. Então, seja muito bem-vindo, Dr. William. Muito obrigado por ter aceitado prontamente conversar com a gente. Tudo certo? Tudo certo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Para mim é um prazer participar desse projeto de vocês que eu acompanho, né? Uma forma de divulgação científica tranquila, bem descontraída, mas com responsabilidade, né? Na hora de passar a informação. Então, parabenizo vocês e agradeço muitíssimo o convite, fiquei bem contente. Não, a gente que agradece por, além de tu aceitar, tu nos dá essa facilidade de ter contato com um pesquisador como tu, que é da nossa faculdade Sim, nascença, pode dizer, né? Que a gente tem um livre acesso, quase assim, né? Dá para chamar no WhatsApp. sim. E foi nosso professor, nos fez entender o que era o microRNA, nos fez entender o que era PCR, É, então a gente PCR, que agradece. principalmente. É, PCR, principalmente o Não é à William. toa, né, William, que teu apelido, digamos assim, é Dr. PCR, né? Faz... cunhado nas primeiras turmas ali de docência orientada na biotech, né? Desde o mestrado e doutorado, uma das disciplinas é realmente, né, o pós-graduando dar aula para turmas da graduação, por isso que eu conheço, né, vocês das turmas de biologia molecular e genômica. E aí sim, todas as aulas de PCR, essas coisas ficavam tudo comigo, eu era o chato de seminários, de ficar avaliando, e ganhei esse apelido aí nos corredores de doutor PCR. O William desenvolveu a habilidade de explicar o que é todos os tipos de PCR para os bichos. O É, pessoal chega na faculdade, tem que saber todos os PCR e vai. tipos de PCR decorados, trás para frente. Então, vamos começar nessa linha mesmo. Como é que foi trabalhando com essa parte de PCR? Depois tu passou para o doutorado e como é que tu seguiu essa linha? E quais foram as principais dificuldades, principalmente na questão de ser uma técnica que tu tem que fazer muitas repetições? Isso que eu tenho, que eu lembro bastante da parte da minha graduação, que muitas vezes acaba sendo trabalhoso, tu faz um grupo de 30 PCRs e dá um controle negativo, fica positivo, aí tu não sabe o que Uhum. fazer, tem que fazer tudo de novo, sabe? Tu já encarou situações como essa, como é que foi? Tu resumiu muito bem. PCR é uma relação de amor e ódio constante para quem trabalha de PCR. Tem que amar muito, mas ao mesmo tempo tem em grau, né, igual desse ódio. Então eu comecei, né, eu sou bacharel em ciências biológicas desde o início da minha graduação. No primeiro semestre eu já comecei a fazer estágio em um laboratório de fisiologia molecular. Tá? Eu sempre gostei de biologia molecular, de genética. E já nos primeiros dias já me foi posto esse desafio, né, essa proposta de fazer PCR. Sendo que eu não sabia nem o que era PCR, né? Nos primeiros semestres da biologia a gente não tem disciplina ainda de biologia molecular, né? Aproveita e Diferente já nos da, explica o que é PCR aí, William. Não conhece. né, diferente da biotech, né, que é centrada bastante nas áreas de biologia molecular. Na da biologia a gente tem mais primeiro para a parte de biologia celular, fisiologia e tal. E aí já fui, mesmo antes de saber a parte teórica de PCR, claro que eu fui estudar, né? E aí já me forcei a saber o que era PCR no primeiro semestre de biologia, por isso que, né, faço jus ao meu apelido de doutor Sim. PCR, né, que é uma técnica talvez a mais conhecida dentro do campo da biologia molecular. Tu consegue replicar um processo que ocorre de forma natural no núcleo da célula, né, que é a replicação de uma molécula de DNA de uma forma extremamente confiável, né, por uma enzima DNA polimerase, consegue fazer isso dentro de um tubo, né, de ensaio, um tubo de PCR que a gente chama. E além disso, tu consegue direcionar, né, essa amplificação para uma determinada área ali do teu DNA, um gene de interesse que tu está trabalhando, um gene que tu quer sequenciar e conhecer, né, para identificar a espécie. Então, quem trabalha na área de biologia molecular e genética já ouviu, já fez alguma vez PCR.
Então, lá no início, né, da minha graduação, eu entrei nesse laboratório de fisiologia molecular, já num projeto aí que estava analisando um perfil de metilação numa parte de um gene de indivíduos nascidos em 93 aqui em Pelotas, naqueles estudos de cortes, né, da epidemiologia, que são conhecidos mundialmente. E aí, para se fazer realmente essa análise do padrão de metilação desse gene, era feito um PCR em tempo real. Então, foi a primeira técnica realmente que eu tive contato. E aí, isso já me despertou mais para esse lado. Bom, quero ir para a parte de biologia molecular. Como o Diego, né, comentou, são várias repetições de PCR nesse trabalho. Para vocês terem uma ideia, foram utilizadas 4.110 amostras. Então, né, dava algumas erradas, dava algumas certas. Foi um trabalho de 1 ano e meio aí de iniciação científica. Mas que, obviamente, aprendi muito da parte de organização de laboratório, de práticas, né, boas práticas laboratoriais de PCR. Sofri na bancada, então por isso que se é uma coisa que eu fiz nessa vida, até então, e continuo fazendo, é PCR. Aí, bom, passado esse período aí inicial desse estágio no laboratório lá da biologia, foi quase que natural o meu caminho para a biotech. Então, a biotech, né, dentro da Universidade Federal de Pelotas, ela é próxima, né, fisicamente do Instituto de Biologia, ela está ali inserida, né, no meio. Conheci o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Tiago Colares e pela professora Fabiana, e aí ingressei como aluno de iniciação científica dentro deste grupo. O caminho ali, o plano original era eu seguir nessa parte molecular, mas aí me interessei muito pela parte de produção in vitro de embriões, né, que uma doutoranda estava fazendo um trabalho com isso, e aí casou talvez ali os meus dois interesses, de reprodução e biologia molecular. E aí isso eu segui durante o mestrado e o doutorado trabalhando nessas áreas. Né? Então, no mestrado, trabalhei com célula espermática, na parte de transgenes. Então, me apoiei muito em trabalhos anteriores desenvolvidos pelo professor Vinícius, que foi meu orientador desde a iniciação científica até o doutorado, onde ele desenvolveu técnicas realmente de como conseguir inserir um transgene para dentro do espermatozoide e fazer com que esse espermatozoide funcionasse como um vetor mecânico para entregar esse DNA, né, estranho à célula espermática, para produzir um embrião transgênico. Então, isso também é uma técnica extremamente tradicional. Foi esse que utilizaram nanotubo de carbono? Exatamente. No primeiro momento, essa técnica, né, que a gente chama de transferência gênica de espermatozoide, ela é bem tradicional dentro da área de transgênes, mas tu colocar um DNA exógeno em contato de forma natural com o espermatozoide tem muita variação de resultado. Não é todo o DNA que vai entrar, é um processo natural, mas a célula espermática faz isso pensando em destruir esse DNA. Obviamente que, né, que o espermatozoide não tem interesse nenhum em passar para a sua prole um DNA que é estranho, pode ser inclusive nocivo, né, a prole. Então ele internaliza esse DNA para destruir. E aí isso veio, o professor Vinícius realmente cunhou uma nova técnica que a gente chama, né, de nano-SMGT, né, como o Diego falou, então a parte de nanotecnologia com a introdução de DNA estranho para a célula espermática. Isso, então, eu foquei no meu mestrado em descobrir, né, que mecanismo que estava por trás para internalizar esse DNA na célula espermática. Eu descobri qual era a proteína, quais eram os efeitos de você sexar um sêmen, né, que é um processo mais na área de veterinária, mas que se utiliza de ferramentas biotecnológicas. Né, sexar espermática basicamente é você dividir uma mesma amostra de sêmen em duas populações distintas. Uma carregando só espermatozoides com o cromossomo X, ou seja, vai produzir embriões fêmeas, e uma outra população contendo somente espermatozoides carregando o cromossomo Y, que vai produzir embriões machos. Tá? Então é uma técnica difundida dentro da área de veterinária e comercialmente gera e roda muito dinheiro nacionalmente. Pela parte de tu poder selecionar melhor, né? A parte da seleção. Exatamente. Na parte de produção animal, isso o produtor tem interesse, obviamente, para quem quer produzir leite, quer produzir fêmeas, né? Quem quer vender carne, quer produzir macho. Então, a sexagem espermática permite isso. Mas o professor Vinícius, durante o doutorado, ele observou que esse sêmen, né, sexado, era pior do que o sêmen natural, em questão de motilidade, em questão de conseguir produzir um embrião e manter esse desenvolvimento embrionário com uma boa qualidade.
E aí no meu mestrado realmente a gente observou umas características morfológicas que esse semissexado sofria em relação ao sêmen não sexado. Então, foi o foco mais do meu mestrado. E no meu doutorado, ainda continuando na área de reprodução e biologia molecular, eu quis entender, então, o que acontecia no interior da célula espermática quando entrava esse DNA estranho, né, no interior. Então, eu foquei em analisar, né, o papel dos microRNAs na qualidade espermática. Então, nesse doutorado, na tese, né, que foi premiada, né, com o prêmio CAPES de tese na área de biotecnologia. Então, os meus 3 manuscritos e as 4 patentes que vão dentro da tese, elas focam realmente nisso de ver o efeito, né, de uma condição de transgênese sobre os microRNAs. Então, foi isso que eu foquei. Qual foi o biomodelo que tu utilizou? Foi zebrafish também? Um dos modelos foi zebrafish. Eu comecei realmente com a célula espermática de bovino, né? Conseguindo fazer, digamos, uma célula espermática transgênica, carregando esse DNA exógeno e vendo o efeito. E aí, obviamente, que eu queria ver o efeito disso em um animal adulto, né? Por questões práticas e estruturais, eu não podia trabalhar com um touro Nelore transgênico pesando 350 quilos dentro de um laboratório, né? Ainda florescendo verde ainda, imagina. Seria impossível. Aí a gente partiu, né, para um modelo extremamente fácil de trabalhar e aceito. Espera 10 anos para vocês verem se a gente vai estar rindo falando isso. Exato, eu não duvido. No momento não dava ainda para ter uma vaca transgênica no laboratório, mas quem sabe. E aí eu trabalhei com esse modelo realmente o zebrafish, que é em colaboração com a FURG, né, aqui com nossos parceiros aqui de Rio Grande. Esse peixe transgênico é o primeiro peixe transgênico produzido no país, né, e foi pela FURG, e ele super expressa o hormônio do crescimento. Então esse peixe cresce numa taxa extremamente rápida quando comparado aos seus irmãos não transgênicos. Tem o seu lado bom, obviamente, a taxa de crescimento, mas o seu lado ruim é que esse peixe é péssimo em reprodução. Então ele tem um comportamento sexual extremamente estranho, ele não tem interesse nenhum em reproduzir, por isso que é difícil de manter a linhagem. Então ele só quer crescer, né, não quer reproduzir. E a gente viu que o sêmen dele também tem uma baixa motilidade. E a gente viu que realmente essa condição de transgênese perturba e muito os microRNAs que são relacionados à motilidade espermática. Então eu segui um caminho realmente começando da célula espermática até chegar no adulto e ver o efeito na reprodução. Então eu consegui realmente fazer uma lógica. Teria alguma técnica que poderia ser aplicada para a gente melhorar a qualidade reprodutiva desses peixes que são transgênicos? Ou meio que é um caminho sem volta, assim, tipo, pela modificação genética eles acabam sendo tendo uma qualidade reprodutiva baixa? Pois é, a gente pensou isso no meu doutorado, inclusive foi até uma... eu não tive tempo hábil, né, de realmente desenvolver um trabalho, não sei, trabalhando em cima dessa linhagem, foi um efeito colateral isso, eles serem péssimos em reprodução, então seria difícil de tu conseguir resolver esse problema já criado e já bem estabelecido. Mas na minha tese, inclusive, eu desenvolvi uma patente que é realmente para uma molécula de DNA sintético, para tu fazer edição gênica numa linhagem de zebrafish, e que tu super expressar um gene que está estritamente relacionado com a motilidade espermática. Então, se tu aumentar a expressão desse gene, a chance de aumentar a motilidade espermática desse modelo aumenta e com consequência a fertilização in vitro. Então dá para antes da gente ir para a parte de microRNA, né, que eu já fiquei curioso, é uma questão mais técnica, né, porque tu já escreveu outras teses, outros trabalhos. Tu percebeu alguma diferença nessa tese em relação às outras que tu recebeu o prêmio? Sim, uma questão técnica. Essa tinha mais determinada coisa do que as outras não tinham e por isso talvez que o prêmio, que recebeu o prêmio, assim, né? Tu percebeu alguma diferença técnica? Eu acho que em relação à técnica, não, né? Essa tese ela passou dentro do programa por uma pré-seleção, né? Por outras teses desenvolvidas por colegas e amigos da Biotech. Ela foi escolhida internamente pelo programa de pós-graduação em Biotech para ir para a nacional da CAPES. Eu tive acesso a algumas teses, realmente. Eu acho que dentro desse prêmio realmente teve mais uma lógica que se seguiu do trabalho, né? Então é um doutorado, mas tem uma lógica já, um começo, meio e fim.
Exato. E além disso, tu tem um caráter bem biotecnológico na minha tese. Então, tu tem a parte de ciência básica, que é tu entender qual é o papel do microRNA na qualidade espermática, mas também tu tentar usar esses microRNAs como uma ferramenta de biotecnologia. Porque se a gente identificou que uns 10 microRNAs estão em quantidades super baixas numa amostra de sêmen que tem pouquíssima motilidade, e esses mesmos microRNAs estão em alta quantidade naquele animal que é super bom em reprodução, bom, então tu pode talvez utilizar esses microRNAs, né, medir esses microRNAs em amostra seminal como uma ferramenta de diagnóstico molecular de qualidade espermática. Ou seja, tu consegue dentro de um rebanho, analisando microRNAs espermáticos, selecionar animais de boa reprodução, de alto mérito genético. E, tipo, como os microRNAs eles são altamente conservados, assim, esses microRNAs que tu estudou no teu doutorado, eles podem ser biomarcadores para outras espécies também, não só de peixes, quem sabe até humanos, enfim. Sim, sim. Isso é uma das grandes vantagens de trabalhar com microRNA e foi dos fatores que fez eu escolher realmente, dentre os vários mecanismos epigenéticos, né, metilação de citosina, acetilação de histona, remodelação da cromatina, os microRNAs, eu sempre cito duas características. Primeiro, como tu falou, alta conservação entre diferentes espécies. Por isso que um resultado que tu encontra num artigo de zebrafish, em um certo grau, tu consegue extrapolar para outras espécies. Tanto que tu normalmente encontra sempre aqueles microRNAs com níveis diferentes em sêmen, por exemplo, de baixa qualidade, independente da espécie. Então já se trabalha com aquele mesmo microRNA em humanos, bovinos, suínos, sempre com a parte de infertilidade. Mas também, obviamente, em outra área, em oncologia também, os microRNAs são bastante aplicados. E o segundo fator que chama a atenção dos microRNAs é o alto poder de regulação. Então, esses microRNAs, pouco se fala neles, né? Quando tu fala, RNAs, a gente sempre pensa em RNA ribossomal, né? Que a gente aprende realmente do básico de biologia molecular, RNA ribossômico, mensageiro, transportador. Agora, mais recentemente, por causa das vacinas, né, da Covid, baseada em RNAs mensageiros, se fala um pouco mais de RNA mensageiro. E aí os microRNAs estão dentro dessas categorias de RNAs, mas eles não têm capacidade de produzir uma proteína. Mas eles têm um alto poder de regular a expressão de outros genes. Então eles estão acima, realmente, por isso que eles são uma modificação epigenética, né? Estão acima, além do genoma, além do DNA. Então essas duas características, alta conservação e um alto poder de regular, aí tu consegue realmente fazer trabalhos em diferentes áreas com diferentes espécies. E relacionado... Vai, Antônio, dale. Então não, vou perguntar. Rapidinho, essa parte que tu falou do diagnóstico, né? Tipo, quando a gente vai fazer um diagnóstico a partir de microRNA, a gente vai analisar os níveis do microRNA ou os níveis do gene que esse microRNA ele é responsável por silenciar, digamos. Tu pode fazer essas duas análises. Em termos de pesquisa, é sempre legal tu analisar o microRNA e o gene que ele está atuando sobre. Então se espera sempre uma relação oposta. Se tu tem muito daquele microRNA, tu vai ter pouca ação daquele RNA mensageiro. Esse é o caminho natural. Para um diagnóstico, né, que foi uma ideia da patente dentro da minha tese, é tu medir os níveis de microRNAs. Então eu sugeri que se utilizasse aí um painel de 6 microRNAs, que já são bem conhecidos na literatura, e que 3 deles estão em alta quantidade em sêmen de alta motilidade, e 3 deles estão em baixos níveis. Então tu conseguiria. Um problema realmente é tu conseguir extrair microRNAs, tá? Então essa é uma parte bem técnica, um problema que a gente encontrou logo no início da tese. Como é que a gente vai extrair? RNA já é ruim de extrair de sêmen, DNA também. Mas da pouquíssima quantidade, do grau de empacotamento desse material genético em células espermáticas. Então foi o primeiro problema que a gente encontrou, mas que a gente conseguiu contornar, porque a gente desenvolveu um protocolo próprio, e a gente inclusive patenteou esse protocolo para que seja utilizado, então pode ser até transferido para laboratório de diagnóstico, um método para você extrair microRNA de espermatozoides em alta quantidade. Tá, agora eu juntei umas 3, 4 perguntas, né? Só nessa última frase que tu falou. Mas, assim, primeiro, em questão do diagnóstico de microRNA, já tem alguma perspectiva, assim, em questão de diagnóstico rápido? Tipo um microarray que tu possa utilizar
né? Tô dando como exemplo só porque eu não, essa parte eu não sei mesmo. Mas que facilite a utilização, assim, que não deixa uma coisa tão trabalhosa, né? Porque como tu falou, microRNA acaba sendo uma coisa que precisa ter aquele refinamento porque não tem tanta quantidade, é uma técnica mais refinada. Sim. Citou perfeitamente o problema de trabalhar com microRNA, uma parte bem técnica e chata, né? Tanto que se utiliza ou PCR em tempo real ou sequenciamento de nova geração, né? Que são duas técnicas de biologia molecular. Pensando na aplicabilidade, né, dentre essas duas opções, obviamente seria o PCR em tempo real, mas ainda assim tu esbarra por ser uma técnica de PCR, como a gente falou lá no início, né? PCR é bom, mas também tem seus vários problemas técnicos. Em humanos, que é mais trabalhado, obviamente, para diagnósticos, se pensar em clínica, né, de inseminação artificial, cerca aí de 15 a 30% de casos de infertilidade masculina, o diagnóstico lá normal, realmente, né, em clínica, não utilizando microRNA, é de sem causa aparente. Então, realmente, o casal não consegue, né, engravidar, o homem tem todo o seu padrão seminal em valores normais e ainda assim ele é considerado como infértil. E aí estão se trabalhando em cima de que os microRNAs estão aí por trás dessa causa não aparente. Então tem trabalhos bem legais em cima da parte de infertilidade masculina, já tem painéis bem definidos. Não sei te dizer ainda se isso está no mercado já bem desenvolvido, porque ainda é caro, né? Se você pensar numa análise aí de análise de motilidade em microscópio, nem se compara com o preço de uma técnica de PCR em tempo real, o equipamento, todos os reagentes, o protocolo de extração, mas não vejo dificuldades aí nos próximos anos disso ser bem disseminado e comercializado. E a outra dúvida que eu fiquei é em relação a esse protocolo que tu falou de extração. Como é que foi, assim, né, o processo de criação dele, como é que ele foi feito, assim, né, como é que ele funciona? Tentativa e erro, basicamente. Durou exatos 1 ano e 2 meses para desenvolver esse protocolo. Foi assim, ó, pesado. Eu quase troquei a parte do projeto porque não conseguia extrair RNA de boa qualidade e com a quantidade boa que pudesse ser usado num sequenciamento de nova geração, né? Que eu queria primeiro fazer realmente ver em larga escala, um conjunto inteiro dos microRNAs espermáticos, não trabalhar com 5, 6, né? A gente conseguir sequenciar 900, 1000 microRNAs. Então foi 1 ano e 2 meses, basicamente, testando protocolos que já tinham na literatura, mas que não se repetiam o resultado, mesmo utilizando os mesmos reagentes. Tive que trocar no início, como eu falei, né, do sêmen sexado, é um sêmen comercializado congelado, né, em palhetas, que tu descongela no laboratório, e aí o sêmen está viável ali, móvel. Só que a quantidade é muito baixa de célula, então tive que partir realmente para o sêmen coletado a fresco. Então eu comecei aí em propriedades, em empresas de inseminação artificial, para coletar sêmen, e aí essa empresa está numa distância de 3 horas, basicamente, do laboratório, então a gente tinha que coletar lá do touro e manter ela viável e viva. Então, assim, ó, coletava lá e voltava rápido para o laboratório para fazer essas análises. Então, foi realmente assim, ó, tentativa e erro. Muda um pouquinho do reagente, troca um por outro, troca a temperatura de incubação, o tempo, a centrifugação, né, o período de centrifugação, até chegar num protocolo, que agora está bem estabelecido dentro do nosso grupo. Inclusive, a gente usa não só para célula espermática, talvez também tenha sido um fato que nos ajudou a patentear isso, é que ele é aplicado para outros tecidos microRNAs, não estão somente em célula espermática, né? Então, em diferentes tecidos de diferentes espécies. Ah, que show. E o que vocês aí do grupo do Genômica Estrutural estão, assim, de perspectiva de linha de pesquisa nessa área, né? Pensam em expandir a questão de célula, como tu falou, trabalhar com outras? O que vocês pensam, assim, nos próximos anos? A gente iniciou, né, no primeiro trabalho de microRNA foi com bovino, né, dentro da minha tese, depois eu passei para o modelo zebrafish, mais na parte de aquicultura, com modelos aquáticos, e agora a gente decidiu seguir realmente, porque tu tem um grande apelo comercial. Então, a gente já iniciou realmente com grandes projetos de mestrado e doutorado nessa área de microRNAs como marcadores
dentro da aquicultura. Então, os guris estão trabalhando, né, identificar microRNAs que podem ser utilizados para identificar animais menos ou mais tolerantes a baixas temperaturas. Tá? Então, a gente está usando agora o modelo tilápia do Nilo, que é uma das espécies mais comercializadas no mundo e no Brasil. E aqui na região sul ele tem um certo problema, né, de criação por causa das baixas temperaturas. Esse animal não consegue reproduzir e se alimentar bem numa temperatura um pouco mais baixa, que é normal aqui no Rio Grande do Sul, né? Qualquer coisinha está fazendo um frio. E aí esses microRNAs estão relacionados realmente com essa parte aí de animais tolerarem um pouco mais o frio. Então eles estão trabalhando realmente na parte de experimentação animal, buscando esses fatores aí ambientais junto com os microRNAs. Então, tem uma pergunta assim, né? Bem específica, voltando ao começo. Como é que foi assim a primeira semana? Começou a pandemia da Covid, primeira semana, como é que foi assim? Depois, não, vou reformular a pergunta. Primeira semana do pessoal achando que ia ser só uma coisa de 2 semanas, tá? E depois, como é que foi a primeira semana? Fudeu, deu merda, tem que fazer 10 mil amostra. Como é que foi? Foi estranho, assim, foi numa sexta-feira, eu acho que dentro aqui da UFPEL, pelo menos saiu nessa normativa dizendo que as atividades seriam suspensas, né, porque estava iniciando aí os primeiros casos aqui na cidade de Pelotas, e a gente achou, beleza, vamos ficar em quarentena ali umas 2 semanas, eu estava no final do meu doutorado, isso é importante de dizer, então eu tinha experimento para fazer, tinha acabado de voltar do Uruguai, né, que eu fiz alguns experimentos lá, também lá já estava iniciando realmente também esse alerta, e todo mundo achando, beleza, 2 semanas. E aí essas 2 semanas se transformaram em um mês e meio, 2, e aí eu tive que, nesse primeiro momento, né, voltar ao laboratório para finalizar alguns experimentos. Eu defendi em agosto de 2020, né, a pandemia ali se iniciou aqui em Pelotas, nessas restrições em março. E aí logo, já antes de eu defender, já fui chamado então para essa iniciativa, né, feita por pesquisadores aqui da Biotech, para fundar uma unidade de diagnóstico molecular focada em testes molecular, né, baseado em PCR para a Covid-19. Então foi uma iniciativa extremamente gratificante, né, da UFPEL, trabalhando em várias frentes, na verdade, desde o início da pandemia. E aí eu fui convocado, né, como doutorando ainda para integrar esse grupo de pesquisadores no diagnóstico molecular. Então, começou o treinamento da equipe, ainda no campus Capão do Leão, né, a aquisição de insumos, de equipamento, toda a montagem da estrutura. Depois essa estrutura da unidade passou para dentro do Hospital Escola da UFPEL, para facilitar a logística, né, a gente está perto realmente ali do setor de qualidade, setor de coleta de amostra. E aí se iniciou realmente com esse objetivo, né, primário do projeto, fazer 10 mil amostras ao longo do período que fosse necessário enquanto a pandemia durar. Então, a gente realmente foi o início da unidade de diagnóstico molecular. O que eu estava pensando é, tipo, esse laboratório foi uma iniciativa de fato dos professores, ou foi tipo, os professores receberam digamos que a necessidade, assim, algum órgão da saúde estipulou que precisava ser criado isso, ou foi os próprios professores que criaram isso? Foi uma iniciativa realmente do programa, mas com recurso do governo federal, porque tinha que começar um laboratório do zero, né? Não daria para utilizar a estrutura de laboratórios normais, né, de pesquisa. Realmente envolve uma parte clínica, né, de análise laboratorial que exige, né, uma regulamentação muito burocrática também, né? de biossegurança. Então, fluxo laminar de nível de biossegurança 2, toda a parte realmente de expurgo do material infectante. Isso não daria, né, para fazer ali na bancada onde a gente faz uma PCR normal, com sêmen ali de bovino, de peixe. Então, por isso que foi instalado dentro do Hospital Escola da UFPEL, aqui no Bloco 3. Então a gente montou uma unidade aí que conta hoje com 3 laboratórios, mais uma unidade, né, uma rede de frio. Então esses laboratórios são divididos em segmentos, que a gente consegue fazer a extração do material genético, tanto humano quanto viral.
a parte de preparo, né, das placas de PCR em tempo real e da análise em tempo real desse PCR para depois a gente liberar o laudo. Então, desde o início, a nossa função primária foi atender os hospitais da cidade, né, em julho ali começou as atividades, julho de 2020 começou as atividades da unidade. Na primeira semana, né, para um laboratório que está iniciando como diagnóstico de Covid, o LACEN, né, do estado tem que confirmar, né, comprovar que aquele laboratório está acreditado para laudar uma amostra, né, visto a importância, né, de um resultado positivo ou negativo para a Covid-19. Então, logo na primeira semana, a gente teve o nosso primeiro teste positivo confirmado pelo LACEN, ou seja, tivemos um teste positivo, né, dentro do nosso laboratório, de uma amostra coletada na cidade, deu positivo no nosso laboratório, essa amostra foi enviada para o LACEN e os técnicos do LACEN repetiram a PCR lá e confirmaram realmente que aquela amostra era positiva, ou seja, nossos protocolos estavam funcionando super bem. Então, a partir daquele primeiro teste ali, nós nos tornamos, né, colaboradores oficiais do LACEN e aí continuamos fazendo PCR todos os dias, de segunda a sábado, basicamente, né, o dia inteiro ali na unidade, desde o recebimento da amostra até a liberação no laudo do final da noite. E aí um grande diferencial, né, que os setores do hospital, de todos os hospitais nos agradeceram, né, quase que diariamente, foi a gente conseguir liberar o laudo no mesmo dia que a gente recebesse a amostra, né, diferente de outros laboratórios que demoravam aí 3, 4 dias para liberar o resultado. E como é que funciona? Vocês recebiam a amostra de suave nasal e vocês extraíam RNA e faziam uma PCR? Uhum. Isso, essa amostra, então, ela vem pela Secretaria Municipal da Saúde, pela Vigilância Epidemiológica. São amostras coletadas nos hospitais da cidade, principalmente no Hospital Escola da UFPEL. Então, essa amostra chega no laboratório logo cedo de manhã, inicia o processamento, que é a extração do RNA. A gente faz tanto o método manual, né, baseado em colunas com membrana de gel sílica, que consegue purificar bastante o RNA, e também método automatizado de extração. Uma vez extraído esse RNA, ele é feito, então, preparado uma placa de PCR em tempo real e analisada, né, num sistema de detecção, num PCR real-time. De acordo com o resultado ali de amplificação dos alvos gênicos, né, do SARS-CoV-2, então, dependendo do kit que é usado, né, o kit diagnóstico, você tem 2, 3 alvos, como, por exemplo, gene da proteína spike, né, que é um dos mais utilizados para identificar o vírus SARS-CoV-2, tu tens ali, então, a identificação dessa amostra ser positiva ou negativa. Desde o início, essa amostra é transformada num número, né, tu não tem o nome, né, do paciente, essa amostra é transformada em número e isso é enviado dentro de um sistema, né, o GAL, Gerenciamento de Ambiente Laboratorial, que todo o LACEN, então, tem acesso a esses dados. Então, tudo que foi feito na unidade desde o início entrou para as estatísticas não só da cidade, mas do estado e do país. E William, aproveitando que a gente está falando de PCR e Covid, explica aí pro pessoal qual a diferença do PCR que as pessoas falam da farmácia pro PCR real, pro exame real de PCR, né? Porque a gente chega na farmácia fazer um teste rápido e o pessoal da farmácia vem, não, teste aqui de PCR, que é do suave. PCR em 15 minutos. Aí o PCR tem 15 minutos. Aí eu pergunto, é o RT-PCR LAMP? E ela, o que é isso? Pois é, isso é uma confusão, né, que se cria e realmente, por isso que é tão importante fazer essa divulgação científica, né, de forma didática para as pessoas realmente entenderem. Essa PCR dentro de um laboratório de análise clínica com ferramenta de biologia molecular demora realmente um dia. É uma PCR em tempo real que você tem que extrair o material genético, né, viral e humano, faz a análise, lauda por dentro de um sistema, então o grau de confiabilidade é extremamente alto, tanto que é o padrão ouro, é a PCR em tempo real. Isso foi desde o início e continua sendo. Né? Só que se desenvolveu, obviamente, técnicas mais rápidas, né? Mais baratas, quando comparado à PCR em tempo real, mas que têm resultados muitas vezes variáveis e que não necessariamente você está analisando o RNA viral. Então, uma dessas técnicas realmente é um RT-LAMP, né, que é uma amplificação isotermal extremamente rápida, demora aí de 15 a 30 minutos, mas muitas vezes ele precisa de uma extração de RNA viral, dependendo do método, obviamente, mas
já foi comprovado na literatura que, dependendo do método que você está utilizando, do protocolo, o resultado é extremamente variável. Então, tu pode ter um falso positivo, né? Então, a pessoa não está com Covid e aquele teste lá que tu fez rápido atesta que a pessoa está com Covid. E aí tu manda ela para uma quarentena, a menos que ela não esteja. E aí talvez o pior realmente caso é um falso negativo, onde a pessoa está com Covid e aí ela sai realmente tranquila aí na rua, disseminando o vírus achando. Então é bem importante realmente conhecer os métodos e fazer o método realmente o padrão ouro quando possível. Exato, o que eu fico pensando assim é que se a gente for fazer esse teste, por exemplo, do PCR em tempo real na rede privada, ele é extremamente caro, né? Então, o exemplo que a gente está falando da unidade de diagnóstico molecular é tipo um exemplo concreto, assim, perfeito de como que a biotecnologia pode de fato auxiliar nas demandas da sociedade, né? Porque esses testes eles eram oferecidos de forma gratuita pelo SUS para a população, né? Sim, a gente nunca, sempre realmente por dentro do SUS, nunca foi cobrado nenhum real realmente de nenhum desses. Hoje a gente tem aí completos muito mais do que 8 mil exames e que contabiliza tranquilamente mais de 24 mil reações de PCR, né? Então, é um exemplo fundamental, básico, assim, de como a biotecnologia sai da bancada e tu tem um resultado direto para a sociedade. Então, toda aquela, né, a história que eu contei do primeiro dia de estágio fazendo PCR até o meu último dia no doutorado, toda essa parte técnica realmente, né, da parte PCR, obviamente me ajudou a trabalhar dentro de um laboratório de diagnóstico que envolvia uma parte burocrática, uma seriedade muito maior, né, nos resultados. Sem dúvida nenhuma, a biotech tem um papel fundamental dentro, seja no diagnóstico, no desenvolvimento de vacinas baseadas em RNA mensageiro. Então, né, infelizmente é um momento triste, né, da história, né, da população mundial, mas que ajuda a reforçar o papel, né, a importância do pesquisador, do biotecnologista, em enfrentar problemas aí que podem ocorrer a qualquer momento. E é muito interessante porque quando eu tive que fazer o exame do PCR, eu tive que pagar em torno de R$ 400, tive que esperar 3 a 4 dias e, né, vocês aí conseguem oferecer de graça a pessoa Sim. com um resultado em um dia, Em né? um dia, né? Imagina o efeito disso, de esperar 3 a 4 dias não sabendo, estando com sintoma, daqui a pouco a pessoa não fica em quarentena realmente. E sobre isso que a gente estava falando antes, né, de tu ter passado um bom tempo na bancada e depois ter ido para ter um contato maior com a comunidade, assim, o que tu pode nos dizer que praticar ciência mais próximo das pessoas te ajudou tanto na tua formação pessoal, assim, digamos, né, como pessoa, mas como profissional também? Muitas vezes, né, a gente que está desde o início aí da vida acadêmica, fazendo iniciação científica, mestrado e doutorado, né, os experimentos às vezes dando errado, aí tu fica frustrado porque, tô aqui fazendo um experimento que dura 1 ano e meio para fazer um protocolo, quando é que isso vai chegar e ter um resultado realmente, né, que a sociedade possa, né, utilizar isso que eu estou produzindo? Então, muitas vezes é frustrante, né, tem os resultados, obviamente, que são mais rápidos e mais diretos, dependendo aí da área de pesquisa, mas eu fiquei muito feliz realmente com toda a minha bagagem, desde o início da iniciação científica, ser aplicada de forma direta no dia a dia, né, então na unidade no diagnóstico molecular, de fazer esse auxílio na gestão de leitos, né? Os gestores dentro dos hospitais nos ligavam de noite realmente agradecendo o resultado rápido, já nos falando como eles estavam fazendo a gestão dos leitos, pessoas que na verdade eram negativas já poderiam ser liberadas, positivas com sintomas mais graves, né? Indo para diferentes alas ali do hospital. Então, embora a gente chegasse, né, na unidade às 8 da manhã e saísse basicamente às 8 da noite, né, extremamente cansativo, é gratificante de tu ver o teu trabalho aí de quase 10 anos, né, desde a graduação até o final do doutorado, ter um resultado, um impacto direto e rápido, né, na vida das pessoas. Não só o diagnóstico dentro da unidade, mas a gente tem pesquisas também voltadas, uma delas é estudar qual
quais são os efeitos, né, da genética, né, qual o papel da genética em pacientes oncológicos, por que eles são muito mais acometidos com a Covid-19, né, infelizmente, pacientes oncológicos aí têm cerca de uma taxa de letalidade até 5 vezes maior quando acometidos com Covid-19, quando comparado ao restante da população. Então, a gente está buscando entender se existem aí fatores no DNA dessas pessoas que podem explicar ou não o porquê. Então, realmente a biotecnologia, numa frente ampla, na pesquisa voltada à assistência à saúde, no diagnóstico molecular, desenvolvimento de vacina, mais uma vez. Então, para a gente, né, biotecnologista, está sendo um momento bem interessante, realmente, de fazer ciência. E então, aproveitando o gancho que tu falou de questão de contato com a sociedade, e já para fechar, pode falar um pouquinho para a gente, né, o que tu pode falar em questão do novo projeto que vocês vão começar agora, relacionado com as vacinas, assim, e qual a importância dele, porque eu percebo ainda que tem muita gente que desconfia das vacinas, que acha que mira a bola ainda muita coisa, porque vê notícia, mas não entende as provas ou não entende como é que funciona, né? Ter alguém de perto fazendo esse tipo de projeto, né? Qual é a importância disso? Essa foi mais uma iniciativa que eu fiquei bastante contente de fazer parte, né, da unidade no momento onde se iniciou esses ensaios clínicos de fase 3, né, de vacinas no país inteiro. Em outubro de 2020 se iniciou aqui em Pelotas a fase 3 da vacina do Butantan, né, a Coronavac, onde foi então testado em profissionais da saúde, e esses profissionais estão sendo acompanhados aí por pelo menos 2 anos para você ver realmente a segurança da vacina, a eficácia dela, quanto tempo dura, né, a proteção contra a Covid-19 por essa vacina. Então, também a gente tem prestado esse apoio técnico-científico dentro desses ensaios clínicos. Agora, nessa segunda parte, a gente vai realmente monitorar, né, numa escala ainda maior, essas pessoas, comparar entre as vacinas, entender realmente qual a necessidade de uma terceira dose, né, e qual, né, seria a melhor vacina para você fazer uma terceira dose, e até também pensando realmente na possibilidade dessa vacina contra a Covid-19 ser um esquema anual, como, por exemplo, a vacina da gripe dentro do país. Então, realmente, esses ensaios clínicos são extremamente importantes para você desenvolver, né, um esquema aí de um programa nacional de imunização a longo prazo. Então, só realmente dessa forma, se estudando, comprovando, né, que vacinas funcionam, né, desmistificando essa ideia anti-ciência que, infelizmente, tem resultados bastante drásticos, né? Hoje em dia, a maioria dos casos positivos são daquelas pessoas que não se vacinaram. Então, esses dados realmente espero e tenho certeza que vão ajudar no entendimento melhor da sociedade, que de fato é importante se vacinar. E essa é uma parte bem delicada, porque a gente acaba ficando dentro de uma bolha que acha que todo mundo acredita, né? E eu tô me deparando com isso agora, porque eu tenho falado assim com umas pessoas de 35, 40 anos que não vou me vacinar. Aí eu fico, respira. O que é Como um que eu olhava desafio assim? também é a gente que em teoria tem mais conhecimento ter serenidade, humildade para poder comunicar aquilo de verdade, né? Porque às vezes as pessoas falam e a gente já xinga assim, tipo, como que tu vai falar isso? Mas tipo, Tem que ter não um é, exercício sim. bem tranquilo. Eu acredito que algumas pessoas elas meio que acreditam no que elas querem acreditar, mas de fato existem pessoas que são ignorantes, né? Mas no sentido de fato não conhecerem, né? A maioria das pessoas, né? Porque te colocar no lugar dela pra pensar que ela não tá fazendo o que ela acha que vai fazer mal pra ela, né? Ela tá fazendo o que Sim. ela acha que vai fazer bem pra ela. Então, na realidade dela, ela não tomar vacina é o melhor pra ela. Então, é bem a questão de parar, respirar, se colocar no lugar e com delicadeza. Não, tudo bem, não tomou vacina, mas vamos aqui olhar. Tu tomou da polio quando era pequena, não pegou poliomielite, né? Aí começa, né? Vai construindo a pessoa entender como é que funcionam as coisas, né? Entender que, por mais que tenha todo um contexto de pandemia, que seja diferente de tudo que a gente está vivendo agora, é uma coisa que já nos acompanha desde que a gente nasceu, né? A vacina, ela não é uma coisa que, a gente vai ser cobaia porque está numa pandemia. Não, a vacina, ela erradicou a polio, erradicou tantas outras coisas, e a falta de vacina, a gente já tem comprovado no Brasil que gera uma coisa catastrófica que já está acontecendo, que é a questão do sarampo. Em 2019, o sarampo explodiu,
que a tríplice baixou a cobertura. Né? Isso são dados que tu dá um Google, tu entra no site do Ministério da Saúde, tu acha, né? Então, são coisas bem concretas que dá com calma, assim, pra gente conseguir sensibilizar melhor as pessoas e fazer com que elas entendam. Por isso que eu reforço a importância de projetos como esse, o de vocês, né, desse podcast, de fazer essa divulgação científica nessa linguagem mais tranquila, né, mais didática, para chegar nesse pessoal. Realmente, a gente vive numa bolha, não adianta ficar falando de técnicas de desenvolvimento de vacinas baseadas em RNA mensageiro, de proteína spike e tal, e né, essa informação, para quem não quer realmente, não vai chegar e não vai mudar a opinião das pessoas. Ia fechar, Antônio? Acho que é tranquilo, então. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais um episódio do Cientista Podcast. Primeiro, gostaria de agradecer ao Dr. William por ter aceitado conversar com a gente. Muito obrigado, William. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Espero aí ter contribuído um pouco sobre o conhecimento de PCR, mais um pouquinho de PCR, com o projeto de vocês. Demais, demais. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final da 14ª edição. Sigam a gente nas redes sociais. O arroba do podcast é @o cientista podcast. E é isso. Até a próxima semana. Se cuidem. Tchau, tchau.